Olá, amigos do programa Café com Verdade. Oi, gente boa do Café com Verdade. A paz do Senhor, grupo Café com a Verdade. Aos amigos Café com a Verdade, Deus abençoe. Amigos, bem-vindo ao Café com Verdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Verdade. Pessoal do grupo Café com a Verdade. Bem-vindos ao Café com a Verdade. Fala, galera do Café com a Verdade. Grande abraço, tamo junto. Queridos amigos, estamos todos juntos no Café com Verdade. Amém, amém. Amigos do canal Café com a Verdade, essa entrevista, eu vou falar para os irmãos que é uma das entrevistas mais importantes do canal, porque é uma entrevista que vai trazer benefício para muitas pessoas que estão muito necessitadas mesmo. Então, eu apresento o canal Café com a Verdade, os irmãos entrem lá, ouçam as palavras, curtam o canal lá, e eu apresento a partir de agora o pastor Maurício. O pastor Maurício eu considero um amigo mesmo, uma pessoa que me acompanhou em um momento muito difícil, e eu tenho um amor muito, muito grande pelo pastor Maurício. E pastor Maurício da Primeira Igreja Batista de Lorena. Então, se apresente, pastor, por favor. Ok, muito obrigado, Rodrigo, meu querido irmão, pela oportunidade concedida aqui no canal. Quero cumprimentar você e a todos que nos ouvem com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus. Então, o Rodrigo já me apresentou, sou o pastor Maurício. Deus, por graça e misericórdia, me permitiu ser pastor da Primeira Igreja Batista em Lorena, uma comunidade com, digamos, um pouquinho mais de 50 anos, já completa 51 anos agora no final desse mês, e procurando viver e pregar o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então, é uma comunidade que é uma bênção na minha vida, os irmãos que lá, as ovelhas que Deus me deu a graça de poder pastorear, e me coloca aqui à disposição de você, Rodrigo, para poder estar compartilhando as bênçãos que Deus tem feito, os desafios também de estar levando essa vida, né? Levando Jesus, que é vida, para preciosos corações. Amém, pastor. Eu queria começar com uma pergunta que não vai ter nada a ver com o assunto, mas como é que está fazendo aí o esquema da pandemia? Como é que o pastor está fazendo com a igreja? Isso, a pandemia, nós estamos enxergando a pandemia como uma forma como Deus tem tratado a igreja em geral do Senhor Jesus. Deus tem alertado ao mundo de que está próxima a volta do Senhor Jesus. E algo que tem me impactado imensamente é o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, onde Jesus falou que estaria sendo pregado o Evangelho para até os confins da terra, e aí chegará o fim. Nós estamos observando Rodrigo, que a quantidade, desde que as igrejas começaram, né, a entrar em quarentena, a quantidade nas redes sociais de cultos, de mensagens, se elas multiplicaram intensamente. Tem mensagens que estão chegando aos confins da terra, ou seja, a pandemia tem servido para acelerar muitas coisas, eu creio, em particular, a volta de Jesus. Então, a grande mensagem para todos nós, estamos preparados para quando Jesus voltar. Então, a igreja tem sido pregado, né? A igreja está com seus cultos presenciais dentro das recomendações do decreto aqui de Lorena, né? Mantendo-se toda a parte formal exigida por questão sanitária, né? E temos procurado, assim, estabelecer esses cultos e levando. Então, a gente percebe que, até nos cultos também, que tem sido uma oportunidade da mensagem ir para locais que nós nem imaginamos, né? Então, tem sido um aprendizado muito grande e um grande desafio para todos nós viver, né? E esse momento transitório em busca desse novo normal. Creio que, na verdade, Deus está preparando a igreja para ela avançar muito mais, né, em santificação e avançar na pregação do Evangelho do Senhor. Amém, pastor. Então tá bom. Então vamos entrar no assunto principal da nossa entrevista, que é um assunto que é necessário que seja espalhado. É um assunto que é muito importante que seja espalhado. Então, é um assunto sobre uma casa de recuperação
que a Igreja Batista é mantenedora para drogados e para moradores de rua, né? Eu queria falar primeiro a respeito desse fenômeno, que é o fenômeno das drogas e do álcool e do desprezo, né? E eu até tive a ajuda do meu tio, que é um professor, o tio Aramis, que me trouxe um histórico sobre as drogas. Eu queria começar fazendo esse histórico com o pastor. Na época de Jesus, não existia o fenômeno social a respeito de drogas, né? Não se vê drogados e alcoólatras na época de Jesus. O álcool era usado, mas não trazendo esse fenômeno de alcoólatras, né? Só uma fatia da sociedade, mas não por um problema social, né? O surgimento das drogas dizem que foi no Islã, na Idade Média, com a cannabis, na região da Arábia. As pessoas que fumavam o haxixe, que é derivado da cannabis, eram pessoas que ficavam à beira da estrada assaltando e maltratando pessoas. E dizem que a palavra assassino, ela tem uma raiz que leva a raiz haxixe, que essas pessoas praticavam atos violentos a ponto de matar outras pessoas, e eram pessoas que eram conhecidos por usar o haxixe, né, que é um derivado da cannabis, da maconha, né? Mas ainda não era um impacto social. O impacto social vem em larga escala, com a ajuda aí do meu tio historiador, no século XVIII, com a China com ópio, que é a Inglaterra que enviava ópio para a China. E no século XIX chegou no Ocidente com o laudanum, também um derivado do ópio, mas ainda uma escala, um problema social localizado, né? Aí em larga escala nos anos 60, né, que veio junto com uma revolução cultural. E eu achei muito interessante estudar que a droga como uma arma química usada para fragilizar nações, né? A droga como uma arma química para fragilizar a pessoa a ter aquela potência de conhecimento e potência de atitude. Então, algumas nações, elas usavam a droga para combater pessoas, a sua inteligência total, a sua potência total. Alguns governos apoiam as drogas até hoje, né? E usam para viciar o máximo possível de pessoas, para as pessoas serem diminuídas, fragilizadas e não se imporem ao governo, né? Isso acontece muito, né? E aí as pessoas minimizam a vontade de lutar e de fazer as coisas, né? Então vamos lá, pastor, agora eu vou entrar com algumas perguntas, o senhor vai falar bastante. Quais são os projetos que a Igreja Batista ela é mantenedora? Ok, então eu quero cumprimentar, né, pela exposição, Rodrigo, né, histórica, né, ajudado pelo seu tio, muito bom. E realmente, meu irmão, só um pequeno comentário, eu vejo assim a droga como sendo, infelizmente, eu costumo apelidar, né, a droga como um mosquitinho, né, que picou, né, pica a pessoa, e lamentavelmente a pessoa passa a ficar dependente daquilo, sabe? É uma forma como o diabo, o adversário, o inimigo, o mal, ele encontrou para destruir vidas, para retirar a esperança, né? Para destruir famílias. Então, lamentavelmente, tem sido isto, né, a droga para a sociedade. A gente percebe o quantos jovens têm sido destruídos, né? A quantidade assim, de biqueiras que existem nas cidades, e não somente aqui na nossa região, Lorena, Guaratinguetá, Rodrigo, você sabe disso, mas como em todo o mundo, né? Então, realmente, a droga tem destruído vidas. E, falando brevemente, assim, quando eu estive assumindo a igreja, né, a liderança da igreja, aqui na primeira igreja Batista de Lorena, a igreja ela fica localizada, o templo, próximo da rodoviária de Lorena, próximo do cemitério. Então, quando o culto terminava, o pessoal da igreja ia embora e eu percebia o pessoal de rua me procurando. Pastor, se me dá uma moedinha? Pastor, se me ajuda? Rapaz, aquilo ficava assim, Rodrigo, eu confesso a você e para todos assim, isso movia o meu coração. Eu falei, o que eu vou fazer? Como é que eu posso ser bênção para essas pessoas? Se eu der uma moeda para ele, ele vai dar sinais claros de que vai pegar essa moeda, não vai comprar um pão, um alimento, ainda mais naquela hora, né? Vai querer ir para biqueiro, vai querer ir para um bar. O que eu faço?
isso me intrigava tanto, sabe, mas tanto. Aí eu fiz uma oração, Rodrigo, fiz uma oração. Sabe, graças a Deus, meus filhos não têm dependência química, na minha família não tem situação de dependência química, graças a Deus, mas eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, não me tira dessa vida sem que o Senhor me use para ser bênção nesse público. Me use, Senhor. Eu fiz uma oração. E foi nesta oração, meu irmão, sabe, que o Senhor começou, então, a enviar, enviou na nossa igreja, membrou conosco o nosso irmão Jailton, né? O pessoal chama de pastor Jailton. Uma bênção na vida. Então, nós ficamos muito amigos. Jailton me ensinou e tem me ensinado muito sobre esse ministério. Então... Ele diz que não é pastor, mas para mim ele é pastor. Com certeza, pastor. Na verdade, tem pastores que são titulados por instituições, mas tem aqueles que são pastores por dom espiritual, né? Do Espírito Santo. Eles se importam com vidas e pastoreiam, são instrumentos de Deus, né? Eu vejo assim como o nosso querido irmão pastor, né? Digamos assim, Jailton, né? Então, resultado, então, com isso, o Jailton membrou na igreja e começamos, então, a estar juntos, né? Jailton tinha um sonho de estar abrindo uma comunidade lá na área rural de Lorena, tudo, e, de repente, fomos procurados por um pastor que estava na liderança do Desafio Jovem Monte Sinai, pastor Eli, e me procurou. Pastor... Desafio Jovem Monte Sinai. Certo? Exatamente, é o nome da instituição, Desafio Jovem Monte Sinai. Aí esse pastor, ele me procurou, pastor Maurício, o senhor pode me atender? Eu falei, claro, pastor Maurício, o senhor não estaria assumindo esse projeto? Eu parei assim, gente, eu fiz uma oração, não é verdade, né? O Jailton foi na igreja, falei, como assim, pastor? Olha, eu estou cansado, preciso entregar a casa, não deixa, pastor, que esse projeto fique parado, não deixa esse projeto acabar, né? Então, assim, aí ele começou, falei, pastor, eu vou orar, né? E nós agradecemos a Deus, então, por essa oportunidade. Olha, Rodrigo, eu chamei o Jailton para conversar, falei, Jailton, então, vamos, então, o que você acha? Não, vamos embora, vamos, então, assumir o projeto. Então, e aí eu falei, você fica como presidente, que eu fico como vice, porque já tenho a igreja, né, para pastorear. Então, Rodrigo, com isso, então, começou a nossa história em 2016, ali no Desafio Jovem Monte Sinai. E olha, e aí aconteceu que aí Deus, assim, trouxe uma equipe técnica muito abençoada, que é o pastor Reinaldo, nosso coordenador. Deus trouxe Pastor Reinaldo é um homem cheio do Espírito Santo. Isso, também, né, uma bênção. A Flávia também, nossa enfermeira, a Sandra, nossa psicóloga, e... Tivemos o apoio também do Cleverson também, né, que já não está mais conosco hoje, e o Geraldo também, e quantas pessoas já passaram para nos ajudar, e que bênção tem sido poder estar nesse projeto. A igreja, então, passou, então, né, está ajudando esse projeto, e olha só que bênção, olha que coisa maravilhosa, né? Olha como é que Deus é bom, né? E... nós passamos a orar, Senhor, nós temos um sonho, Senhor. Vale a pena nós orarmos, né? Olha a oração que nós fizemos, então. Né? Senhor, abençoa, Senhor, para que nós possamos atuar na prevenção contra drogas. Né? A denominação batista, ela lançou em todo o Brasil um movimento chamado Viver, Prevenção e Combate contra as Drogas. Né? E aí, uma das coisas é justamente para proteger crianças, pré-adolescentes, adolescentes jovens da influência das drogas, né? Por que eu fiz essa oração? Porque de tanto ouvir o pessoal, os acolhidos do projeto, né, os nossos alunos, ou acolhidos, como nós chamamos, nós percebemos que o pessoal fala, pastor, infelizmente eu estou nas drogas desde a minha adolescência, desde a minha pré-adolescência. Rodrigo, isso é terrível. Pastor, eu fui viciado. É muito tempo estragando e condicionando a mente, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Isso, Rodrigo. Então, a pastor ficava na rua, aí eu fui assediado pelas drogas. Então, eu orei, Senhor, abre um projeto Viver na igreja, Senhor. Abre um projeto Viver. Vamos abrir igreja, Senhor, para que essa igreja possa ser bênção, para que as crianças no contraturno das escolas ficam na igreja e não ficam nas ruas. Rapaz, Deus é tão bom que Deus mandou um obreiro, né, o nosso irmão Tiago Romanelli, né, que ficou sendo gestor desse projeto, e no momento em que nós íamos abrir a igreja, veio a pandemia. Então, nós estamos
querendo muito, né, justamente ao abrirmos, então, quer dizer, quando a igreja puder abrir totalmente, passar toda essa pandemia, voltar com esse projeto em nome do Senhor Jesus. Então, tem um projeto esse é um projeto novo, ele é de prevenção, então. Exatamente, prevenção contra as drogas. E fomos abençoados também, Rodrigo, pela Casa da Acolhida. O que é a Casa da Acolhida, né? A Casa da Acolhida, ela se destina a acolher moradores de rua e evangelizar moradores de rua. Glórias a Deus também tem esse projeto. E outros projetos também missionários, levando o evangelho para Piquete também, para Silveiras, para Canas, e também, gente, olha só, para Minas Gerais, Marmelópolis também, temos lá uma missão batista lá, um ponto de pregação também, e será, se Deus quiser, em breve, né? Quem sabe, traz mão do Senhor, né? Empossado lá, um servo do Senhor para estar lá, conduzindo a obra para a glória do Senhor. É muito bom, Rodrigo, levar o evangelho, é muito bom levar a vida, né? É bênção, é ralado, não é verdade? Mas é uma bênção levar Jesus, porque Jesus Cristo transforma, né? Ele transformou minha vida, e a vontade que tem de falar dele para todo mundo, para que todos possam também ter essa transformação, essa maravilhosa salvação que somente Cristo pode dar. Amém, pastor. Então, vamos lá. Vamos falar do desafio aí, do desafio Jovem Monte Sinai. Ele fica ali perto da biblioteca, né? E ele fica numa vilinha ali, né? E parece ter tem um bom espaço ali. Aquele espaço é cedido pela prefeitura? Não, Rodrigo. Ele é um espaço que ele é alugado, né? Ele pertence lá ao chamado asilo, né? Digamos assim, a todo... o asilo. E aí, nós pagamos, então, aluguel, né? Então, ele... Não temos sede própria. E é um projeto que nós possuímos um convênio com a Prefeitura de Lorena, né? Graças a Deus por esse convênio. Entendi. Mas com um recurso muito pequeno sobre a nossa análise, né? Que não dá para custear, né? Digamos assim, despesas que são muito essenciais para o projeto, né? Então, nós temos a expectativa de podermos um dia termos um convênio melhor. Então, o projeto, ele passa, no momento, por um dos mais difíceis momentos da sua história. Assim, desde o momento que nós passamos a estar, desde 2016 para cá. O projeto, ele tem poucos mantenedores financeiros, sabe? Então, realmente, para se manter, nós temos uma capacidade, Rodrigo, de 24 acolhidos. 24, assim, pessoas para serem recuperadas, né? E aí, o que acontece? Nós não podemos manter todos. Nós temos hoje, me parece que 12 acolhidos apenas. Por quê? Por razões financeiras. Isso aperta o nosso coração. Isso não é verdade? Pastor, gente, desculpa estar falando isso, mas isso é inadmissível, tá? Eu falo isso no canal, é inadmissível. Quem está nos ouvindo agora, que isso continue acontecendo, tá? A gente vai continuar falando sobre isso, mas eu quero deixar esse meu desabafo. Muito obrigado, Rodrigo, porque realmente, assim, o que acontece? O projeto tem despesas, nós chamamos custos fixos que são altos, né? O aluguel, por exemplo, né? Tem despesas com o próprio contador, como instituição, né? Contador, despesas com água, com luz, né? Despesas com encargos sociais. Então, isso tudo, somando, é uma importância alta, né? E que nós precisamos de doações. Então, lamentavelmente, nós temos pouco doadores, né? E chegamos um momento, assim, falo aqui para você e para todos que nos ouvem, que, olha, nós ficamos, assim, bem, assim, baqueados. Confesso a vocês, assim, no final do ano passado, eu falei, Jailton, vamos orar. Essa obra não é nossa. Nós não usufruímos dessa obra, né? Ao contrário, nós estamos participando. Então, Jailton, vamos orar. Nosso Deus, ele vai fazer uma obra. Então, nós oramos ao Senhor, nosso Deus, clamando a Deus, né? Para que Deus pudesse renovar as nossas forças e pudesse levantar mantenedores. Então, nós estamos lançando, esse ano de 2020, uma campanha, sabe, gente? Essa campanha nós chamamos de Vaquinha, né? Aquele site vaquinha.com.br. Que é o que a gente vai deixar o link depois aí no final com os irmãos. Amém. Né? Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. E, através desse link, nós podemos... Por que nós estamos fazendo essa campanha? É para justamente os recursos que são depositados na conta institucional do projeto,
Então, com a finalidade, nós mantemos o projeto para os meses à frente, sabe? Então, nossa meta, nossa estratégia é fazer uma vaquinha agora e fazer uma vaquinha no final do ano também para ir mantendo o projeto pelos meses à frente. Porque Pastor, nós chegamos... eu queria deixar outro apelo, que é um apelo mais sensível de deixar, mas eu vou deixar esse apelo. É o seguinte, você que crê no dízimo e dizima na sua igreja, talvez você possa ajudar com o seu dízimo também na casa, no desafio Monte Sinai, caso você não esteja dizimando na sua igreja. Mas se você crê na oferta também, e fala muito em oferta, a sua oferta pode ir também para o desafio Monte Sinai, o seu dízimo e a sua oferta. Então, não são só pessoas que ajudam uma vez só. Você pode manter essa ajuda mensalmente, não é, pastor? E é o seguinte, a casa, ela vive de ofertas, né? E eu costumo dizer lá na igreja que o projeto é uma extensão das igrejas, né? Extensão da igreja, exatamente. Então, por exemplo, assim, não é só da Igreja Batista, né? É de todas as igrejas. Por exemplo, na minha igreja, eu não tenho estrutura na minha igreja para tratar os dependentes químicos pelas características do tratamento. Então, o desafio Jovem Monte Sinai é uma extensão da Igreja Batista, né? Onde lá vidas são recuperadas. Rodrigo, eu louvo muito a Deus por vidas recuperadas. Até estava falando com você rapidinho, né? Eu estava assim, tão desanimado. Estava meio desanimado, sabe? Final do ano passado, falei, Senhor, tem misericórdia. Que difícil que é para a gente manter uma obra dessa, né? E o que aconteceu aí, na rua, eu fui chamado por um ex-acolhido, que ele olhou assim, pastor. Aí, quando eu vi, ele falou assim, pastor, olha como é que eu estou, pastor. Estou limpo, trabalhando. Pastor, eu não morri por conta do projeto. Eu agradeço a Deus por estar vivo por conta do projeto. Isso... Eu falei, rapaz, imagina o quanto que você está me abençoando, o quanto que Deus está te usando para me dar um incentivo para prosseguir na missão, sabe? Uma alma vale mais que o mundo todo. E, Rodrigo, um ponto que eu queria destacar aqui, muito importante para você que nos ouve. Nós temos o Rodrigo vai deixar, agradeço, Rodrigo, nosso irmão, por deixar o link da vaquinha.com.br, os dados da conta da instituição. Nós vamos divulgar também o nosso site, e lá você pode entrar no site e tomar conhecimento do que nós fazemos, né? E também, através de um link transparência, né? Ou seja, tudo aquilo que, de fato, né, todas as doações que estão sendo feitas vão ser colocadas ali na transparência, ou seja, para tudo que entrou na conta, o extrato, o demonstrativo, para que aquele que doou um recurso, seja ele qual for, ter conhecimento exatamente para onde estão sendo destinados os recursos, tá certo? Isso é uma bênção muito grande. Pelo que eu conheço, existe ali um ensino espiritual muito variado, né? De pentecostais, de batistas, parece que é um conjunto de ensinamentos bíblicos diversificados que faz com que os acolhidos que estão ali tenham grandes experiências com Deus, né? Isso, Rodrigo, exatamente. Lembrando que, embora o nosso irmão Jailton, ele é membro da Igreja Batista, e eu sou pastor, vice-presidente também, sou da Igreja Batista, pastor, né? Mas o projeto, ele é de confissão evangélica. Então, ele é aberto, sabe, para todas as igrejas. Então, por exemplo, lá tem a pregação, na verdade, do ritmo batista, né? E tem também pregações também pentecostais. Então, o mais importante, né, o que eu falo assim, né, o que nos une é muito mais forte daquele que nos separa, não é verdade? Ou seja, nós pregamos Jesus, né? O Jesus que é a solução para o dependente químico, né? E olha, gente, uma vida transformada vale muito a pena, né? A gente estava pregando semana passada, o senhor está falando que o mais importante no mundo todo é a salvação de alguém, né? A transformação de alguém. E a gente estava pregando o seguinte, Deus voltou o sol por causa de um rei, por causa de Ezequias. A importância que tem o homem para Deus a ponto de Deus mexer nos astros, né? Sim, exatamente, porque Jesus, ele falou, eu vim buscar
e salvar o que se havia perdido. Então, você que nos ouve, que porventura você tem alguém, e olha, detalhe, alguém que está destruído por conta da dependência química, né? Nos procure. Você é alvo da nossa oração. Inclusive também, Rodrigo sabe disso também, a grande meta, o esforço principal do projeto são aquelas pessoas que não têm aonde, na verdade, serem mantidas. Elas estão nas ruas, né? Então, uma coisa maravilhosa que acontece, né? Esse ano aconteceu da gente poder, algumas pessoas do projeto, irem nas ruas de Lorena, buscando assim lá nas praças, né, o pessoal que é de rua, abordando, para ver se eles querem realmente, os dependentes químicos, né, possam então aceitarem serem recuperados. Né? Isso faz parte de algumas perguntas que daqui a pouco eu quero começar com o pastor aqui. Tá certo. Então, Tá, pode completar, pastor. Então, justamente é isso. Então, você faz parte da nossa oração, sabe? Então, vai ser uma bênção muito grande para nós, você estar nos contactando, porque a nossa oração é para que esse projeto seja um instrumento de Deus para recuperar vidas. Amém, vai ser sim. Graças a Deus por isso. Pastor, para o pastor, as pessoas, elas ficam realmente livres da droga ou libertas espiritualmente, ainda que elas carreguem sequelas mentais e psicológicas da droga. Essas sequelas, elas permanecem na mente da pessoa? O pastor acredita nisso? Ou o pastor acredita que... Porque no caso das sequelas permanecerem, parece que é um processo de libertação que dizem que demora 1 ano, 2 anos, ou até mais. Mas a questão de Deus, ele operar um milagre e realmente pôr fim nisso na mente da pessoa. O que o pastor acha disso? Ok, realmente, a experiência que a gente tem ouvido é o seguinte, a pessoa, lá nós procuramos ensinar a pessoa justamente a como lidar com isto, né? Um processo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma enfermidade, né? Digamos assim, né? Que dizem que ela não tem cura, né? Mas, evidentemente, que a cura é Jesus, né? Jesus cura, né? Eu costumo comparar a dependência química com a diabetes. Diabetes, você pode se controlar diabetes, né? Então, é possível controlar, embora não se tenha cura. Então, é muito importante que conviver, sabe, com a dependência química. Então, quando a pessoa ela consegue a libertação, quando ela diz, não, eu fui liberto, fui salvo, né? Estou limpo, né? Deus me deu uma nova oportunidade, ele vai precisar sempre, né? Porque o diabo, o adversário, sabe que esta, na verdade, a dependência química foi o motivo através do qual ele usou para destruir aquela vida, né? Então, provavelmente, ele vai querer voltar e bater na porta daquela vida assim, ó, tentando, né? Então, ele vai precisar, na verdade, como diz o popular, matar 1 leão por dia, sabe? Conviver com extrema vigilância, sabe? Estando direitinho e nunca, 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 sabe? Abandonar o caminho de Deus. Nunca abandonar o Senhor. Está sempre vinculado com a igreja. E quantos, né, ex-acolhidos fazem contatos, como você, Rodrigo, fez também, fazem contato com o projeto, que mantém sempre o vínculo, né, com a igreja, com o pastor. É muito importante estar sempre junto com o povo de Deus e vigiando constantemente, sabe? Matando 1 leão por dia, sabe? Mas é possível sim, né? E quantos ex-acolhidos já foram recuperados pelo projeto, que tem mais de 10 anos, né? Quantos? E olha, gente, é muita alegria, e eles falam, olha, precisamos matar 1 leão por dia, né? Vigiando sempre, prossegue sempre, firme e forte, vivendo a vida de uma maneira tranquila, e levando esperança, e sendo participante, como você, Rodrigo, né? Para que a obra prossiga, né? Amém. Pastor, parece que essas experiências com as drogas, elas são muito potentes e destruidoras, né? Tem um psicólogo que eu li, que ele diz que uma pessoa drogada, a mente dela se compara a uma mente de uma pessoa de 90 anos, de 99 anos. Extremas são as emoções negativas, positivas na ilusão e negativas na realidade, né? Então, mediante a isso, o pastor acha que após essa libertação, eu acredito que as pessoas ficam muito diferentes. O que o pastor acha? Porque as pessoas ficarem diferentes,
elas podem ser usadas por Deus, né, e de uma forma muito poderosa, né? O que o pastor acha disso? Aliás, também, eu estudei sobre o princípio da polaridade, que aonde a pessoa ela é muito oprimida pelo adversário, o princípio da polaridade traz ela naquele mesmo tipo de opressão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, naquele mesmo tipo de opressão que ela tinha, ela vai ser muito usada. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, realmente essas pessoas mudam em relação ao que elas eram antes do início do vício? Com certeza, porque é esta, Rodrigo, a proposta do Evangelho, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, aquele que está com Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A proposta do Evangelho é essa, é novidade de vida. Agora, veja só, a pessoa ela é transformada, e o testemunho dela, os testemunhos mais impactantes, Rodrigo, no projeto de recuperação de vidas, são aqueles que passaram pelo que o pessoal passou, foram recuperados por Jesus, e são testemunhas vivas de que é possível, que Jesus transforma, né? Uhum. Então, realmente, elas mudam de verdade, porque Jesus transforma. Isso mesmo. Né? Aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele é transformado e ele vira uma testemunha viva da obra maravilhosa do Senhor. Amém. Pastor, uma pergunta agora, a pergunta mais triste da nossa entrevista. Existem pessoas que não querem sair dessa vida? Lamentavelmente, sim. Infelizmente, Rodrigo, sabe? Nós entendemos, e tanto é que o Desafio Jovem Monte Sinai é uma comunidade terapêutica, né? Temos a psicóloga, né, que é a nossa irmã Sandra, e ela é terapêutica, e as pessoas elas entram lá conscientes de que elas mesmas precisam de ajuda, elas não dão conta delas mesmas serem, né, se libertarem, sabe? Então, e na verdade elas não são obrigadas, não são acorrentadas, né? Na verdade, nós lá não recebemos assim internação compulsória, isso não existe, nós não somos uma clínica, nós somos uma comunidade terapêutica. Uhum. Então, as portas estão abertas, né? Se a pessoa, lógico que tem as regras do projeto, né? Tem todas as regras, a rotina de trabalho, né? De todo o tratamento, mas ninguém olha, pastor, eu quero ir embora, agora eu não quero mais ficar. Se a pessoa realmente não quer ficar, as portas estão abertas. Então, realmente, o que você falou, infelizmente, é triste mesmo, Rodrigo, tem gente que não quer sair desta vida, infelizmente. E resultado, né? E as sequelas são as piores possíveis, porque a droga é uma droga, não é verdade? Ela destrói, é um agente do diabo para destruir vidas, infelizmente. Parece que ela deixa a pessoa inconsciente, sem pensar mais em nada, né? É isso que acontece. Sim. Eu queria falar com o pastor agora um assunto que foi me orientado a tomar cuidado, mas eu vou expor porque eu acho que vai causar impacto. É o seguinte, pastor, eu vou falar assim, mas como se fosse uma tipologia, que não vai acontecer, mas eu quero colocar para causar um pouco de impacto. Se Jesus, como na época de Jesus não houve esse evento social de drogas, parece que muito relacionado às drogas, as curas que Jesus fazia eram em pessoas endemoniadas, né? Que eram dominadas e não conseguiam sair, não tinham consciência, não tinham força, não tinha nenhuma consciência do que estavam vivendo. Então, parece que tem uma relação nisso. Agora, a pergunta que eu faço, que é uma pergunta muito ousada, se Jesus, por exemplo, ele viesse na Terra hoje, não vai acontecer, porque nós vivemos agora a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Para mim, ele estaria entre os da sinagoga, porque ele pregava na sinagoga, então ele estaria nas igrejas, ele curou na sinagoga, então ele curaria nas igrejas, só que ele estaria também entre políticos corruptos, que eram os publicanos, ele estaria entre os mais rejeitados, que são as pessoas adúlteras, são as pessoas pobres, são as pessoas com problema de paralisia, que eram pessoas doentes, leprosos, que não podiam entrar no templo, então eles não tinham benefício espiritual
que os religiosos tinham. Então, e Jesus, ele parece que ele andava mais no meio dos rejeitados e curava mais os rejeitados e andava e ficava mais no meio dos rejeitados do que no meio dos religiosos. Hoje onde nós encontraríamos mais Jesus, se ele viesse? É claro que me orientar a tomar cuidado com essa tipologia, mas eu quero ser bastante impactante. Eu acredito, e eu quero a opinião do pastor, que ele estaria, sim, nos templos, mas ele, em questão de tempo e de o quanto ele gastaria o seu tempo, ele ficaria mais entre esses necessitados e ousa dizer que ele ficaria bastante tempo no desafio Jovem Monte Sinai. Agora quero saber do pastor em relação a essa minha ousada colocação. Olha, tremenda a sua colocação, Rodrigo, sabe? Pois é. Uma das maiores críticas que Jesus recebeu no ministério dele foi quando ele estava tendo uma refeição com os publicanos. Os publicanos, na época dele, eram os excluídos da sociedade. Todo mundo achava que não havia solução para o publicano, eram os traidores da nação. E, no entanto, ele estava lá conversando com eles, né? E buscando resgatá-los. E resgatou um líder deles, né? Que é Mateus, e outro também, Zaqueu. Não é verdade, né? Então, você tem toda a razão. Infelizmente, sabe, gente, as pessoas pensam assim, olha, o Jesus ele tem que estar no templo, tem aquela forma, na verdade, de estar se evangelizando, mas o dependente químico, que são hoje os excluídos da sociedade, porque quantas pessoas pensam, o quê? Como é que eu vou me enganjar num projeto desse? Se fulano entrou, de repente recaiu, como é que eu vou me enganjar num projeto desse? Né? Então, muitas pessoas imaginam e não acreditam naquele que é dependente químico, naquele que não foi libertado. Por quê? Porque, infelizmente, um dos sintomas da enfermidade é a mentira, porque ele quer a droga. Então, ele vai buscar o quê? Mentir para ter o dinheiro, para poder ir na biqueira e pegar a droga. Então, o que acontece? Então, lamentavelmente, as pessoas não acreditam nos dependentes químicos e viram os excluídos da sociedade. Mas Jesus morreu por eles. A igreja tem que ir, Rodrigo, para eles. A igreja é a igreja que cumpre o ministério de Jesus para levar libertação para essas pessoas. Como é que nós não vamos fazer isso? Eu vou aqui me abrir com você e com estou me ouvindo aqui. Foi essa a minha motivação. Né? Puxa vida, eu não posso jamais ficar longe dos excluídos da sociedade, as pessoas que ninguém acredita. Então, realmente, que benção esse projeto na minha vida. Eu falo não como pastor, eu falo como cristão. Sabe, que bênção tem sido para que eu não me desvie do ministério de Jesus. Muitas pessoas pensam assim, dependente químico é o problema do governo. Governo? Como assim, gente? Eu sou igreja, e a igreja, o que eu faço como igreja? Eu vou justamente desprezar esse público? E aí, por isso que, glórias a Deus, tem as comunidades terapêuticas, né? Que, na verdade, não é a única maneira de se recuperar, porque Deus recupera como Ele quer e quando Ele quer. Ele pode não usar um projeto para recuperar as pessoas, que Ele é Deus. Mas Ele tem usado, sim, uma estrutura que possa receber e possa estar transmitindo com muito amor. Aliás, o slogan do Desafio Jovem Monte Sinai é esperança, fé e amor. É levar esperança, é levar fé em Jesus que salva, é levar amor. Essa que é a nossa grande meta, e Jesus estaria sim, Rodrigo. Lá no Desafio Jovem Monte Sinai, estarei em mais outras obras também que têm essa mesma finalidade, investindo tempo lá com eles, né? E levando a igreja dele para estar orando por esse projeto e contribuindo com o projeto desse. Né? Pastor, eu quero deixar uma mensagem também, um pouco difícil, mas eu preciso falar sobre isso. As pessoas que amam suas instituições religiosas, que zelam por elas, mas que existe um pensamento limitado dentro das quatro paredes. Existe salvação ali, existe um benefício ali, mas, por favor, saiam das paredes, porque existe, por exemplo, esse local que são pessoas extremamente doentes, são pessoas que precisam de ajuda,
Então, por favor, a igreja, nós precisamos de igreja. Nós precisamos de igreja. A salvação acontece nas igrejas, nos cultos, mas olha, nós não podemos deixar a nossa mente presa a uma placa, a uma instituição e às quatro paredes. Nós precisamos olhar para essas pessoas que Jesus olhou, para essas pessoas que Jesus mais tempo ficou com elas, mais tempo do que nas sinagogas. Jesus passou mais tempo na Galileia do que na Judéia. Jesus passou mais tempo com essas pessoas que eram rejeitadas para entrar no templo. Jesus passou mais tempo com elas, que eram rejeitadas pelos religiosos, do que nas sinagogas. Passou na sinagoga, cura nas igrejas. Precisamos de igreja, mas nós não podemos fechar os olhos para pessoas como essa, e que realmente elas são desprezadas por muitas pessoas que frequentam igrejas. Pois é, Rodrigo, é uma grande realidade a situação que a gente enfrenta, sabe? Precisamos realmente avançar com o evangelho em preciosos corações. E, aliás, a igreja, né, o próprio significado do nome igreja é chamados para fora. Então, na verdade, nós nos reunimos no templo para adorar, para poder estarmos o quê? Estarmos servindo ao Senhor lá fora. Ou seja, exatamente isso, né? Nos fortalecemos lá, oramos, entramos em comunhão. É tão gostoso estar em igreja, né? Ai, como amo estar em comunhão com os irmãos. Mas, olha, chamados para fora, sabe? Para buscar. Na verdade, né, que é o próprio Cristo vivo que nos movimenta em direção às vidas, em direção às almas, levando esperança, levando a salvação para o mundo perdido. E olha, gente, realmente, né, você que está em casa, você que tem um parente que é dependente químico, você que já viu alguém nas ruas jogado, estragado nas ruas, quem é que vai pegar essa pessoa lá? Quem é que vai levantar? Vem cá, eu quero te erguer. É a igreja do Senhor. Né? É o Cristo vivo através de nós que vai chegar lá, vai erguer aquele que está cansado, aquele que está oprimido, e vai dar aquela palavra: olha, venham até mim. Você que está cansado, você que está oprimido, eu vou te aliviar. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe? A igreja, ela é os braços do Senhor, é o Cristo vivo salvando e libertando vidas. E nós não devemos nos omitir, não, em nome de Jesus. Né? Porque a omissão disso se caracteriza um desvio do Evangelho. Né? Temos que alcançar todas as vidas, dentre as quais esse universo dos dependentes químicos. Pastor, eu queria fazer uma colocação. A casa, ela é de cunho evangélico e nós cremos que a nossa salvação, ela vem por Jesus, a libertação, ela vem por Jesus, tudo bem. Mas Paulo, ele diz que muitas pessoas que não conhecem Jesus, ou não aceitaram Jesus, elas realizam obras que elas acabam cumprindo com o evangelho sem saber que estão fazendo obras que Jesus fez. Elas não sabem disso. Então, eu deixo meu apelo também para você, que vai nos ouvir, que não pertence a nenhuma igreja evangélica, mas pertence às outras instituições, que a sua ajuda com pessoas tão necessitadas assim, faz com que você, com que você tenha ligação com uma instituição, ou sem que você conheça Jesus, você faça as mesmas obras que Jesus. Isso, exatamente, Rodrigo, muito boa palavra. Inclusive, quero aqui destacar, nós estamos em campanha atualmente, né, avaquinha.com.br, e olha, e temos recebido a colaboração não só de pessoas que são de igrejas, mas pessoas que não frequentam igreja. E digo, muita gente, eu quero aqui estender a minha gratidão a todos que têm colaborado. Obrigado por você colaborar, glórias a Deus. E pessoas, inclusive, que não são de igreja. Pessoas que não têm igreja, exatamente. Obrigado, Rodrigo, por você puxar esse link, né? Para deixar aqui registrada a nossa gratidão. Por quê? Porque não, eu posso não ser cristão, mas eu sou um cidadão, porque eu sei que, de repente, esse dependente químico, né? Muitos que são tirados das ruas, né? Que, infelizmente, para poder manter a droga, fazem furtos, né? Os que estão nas ruas fazem furtos para poder, né? Roubam bicicleta, roubam bens, né? Para que essas pessoas, na verdade, elas possam ser recuperadas e a sociedade é melhorada.
Quando uma vida se converte e se transforma, o mundo melhora, a sociedade melhora, não é verdade? Porque Deus está presente na vida, né? Pastor, minhas perguntas, elas acabaram, e eu quero fazer os apelos finais. Aí depois o senhor faz os apelos finais. Pode ser? Pode. Nós vamos colocar, irmãos, o link da vaquinha, e eu queria colocar, porque eu já usei, que é muito fácil, Você pode gerar débito em conta corrente, você pode gerar débito em cartão de crédito, imprimir boleto, e além disso, nós temos a informação do local que fica a casa, se vocês quiserem visitar, está lá o pastor Reinaldo para acolher os visitantes, se você quiser ver antes de contribuir, vamos deixar o link tanto no YouTube quanto no Facebook, e vamos fazer um apelo aqui, um apelo mesmo, contribua para essa casa, faça a obra de Jesus. Eu não sou a favor, pastor, de pedir dinheiro em instituições religiosas, mas para uma obra dessa, que envolve salvação, envolve redenção, envolve transformação, nós temos que fazer esse apelo, sim. Contribua com essa casa. Amém, pastor? Pode fazer as suas considerações. Muito obrigado, Rodrigo, pelas suas considerações. Eu quero aqui agradecer muito a oportunidade que é dada para todo o projeto Desafio Jovem Monte Sinai, por poder dar essa oportunidade, podemos estar falando sobre o nosso trabalho, dessa urgente necessidade de apoio ao projeto e alertando sobre a importância de ter instituições que tratam disto. Isso é importante, né? E, realmente, eu também sou que nem você, sabe, Rodrigo? Eu tenho muita dificuldade, não é verdade? Para falar de dinheiro, mas uma coisa que eu tenho falado, sabe, eu fico muito tranquilo que não é para mim, que eu sou colaborador financeiro, para a glória de Deus eu falo isso, né? Eu falo muito com o Jailton também. Jailton, a gente não usufrui de nada, então vamos falar assim, vamos divulgar e vamos apelar às pessoas para que possam realmente contribuir. Rodrigo, é fato, muitas pessoas querem contribuir, mas elas não contribuem por insegurança, porque, infelizmente, tem muita falcatrua que a gente vê por aí, lamentavelmente. Gente que fica utilizando recursos de fiéis, inclusive, para fazer outras coisas. Sabe, gente, eu vou falar com você, sabe, em nome de Jesus, né? Eu tenho uma história de vida, né? Eu sou militar da reserva por 32 anos no Exército Brasileiro, pela graça e misericórdia de Deus, estou na reserva, hoje sou pastor, né? E eu sou contribuinte desse projeto, porque eu vejo exatamente o recurso aplicado, sabe? Caso contrário, eu não estaria lá, nem o Jailton estaria lá também, sabe? Que tem outro também, que tem uma história de vida também, sabe? Então, e graças a Deus, nós estamos, então, buscando colocar, né, justamente colocar no nosso site, na transparência, a prestação de contas. Fundamental. Todo recurso que entra vai ser demonstrado lá, de maneiras que você que contribuiu possa ver, não, o recurso que eu apliquei lá, que eu ofertei, na verdade, não apliquei, que eu ofertei, né, esse recurso, ele está sendo aplicado exatamente aqui, né? Que realmente são bastante altos, né, os custos fixos, né, conta de água, conta de luz, conta do aluguel, contador, não é verdade? Os encargos sociais. Então, nós precisamos de ajuda urgente, e são poucos colaboradores fixos mensais. Então, se Deus está tocando no teu coração, não tenha receio, né? Deposite, invista no projeto, né? Ore por nós também. Nós precisamos de muita oração, e olha, e se junte com a gente para recuperar vidas, porque, olha, Jesus é a solução e temos visto vidas verdadeiramente recuperadas. Que Deus abençoe a todos, e eu termino, então, as minhas considerações dizendo, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vale muito a pena estar numa obra como essa. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Rodrigo, em especial a você pela oportunidade. Gente, queria deixar para vocês aqui a seriedade dessa entrevista. E como eu falei no começo, a entrevista mais importante para mim do canal.
E você que tem uma bênção de um emprego estável, olha, todo bem vem do Pai das luzes. Então, seja generoso com locais assim, com pessoas assim, que se comprometem com as pessoas mais marginalizadas e mais desprezadas da sociedade. Pastor Maurício, tenho imensa gratidão pelo pastor, tenho imenso respeito pelo pastor, te considero um amigo, te considero um exemplo como líder, justamente por essas coisas que o pastor entendeu em relação a essas pessoas que precisam tanto da nossa ajuda. Eu me despeço assim, agradecendo o pastor, e o pastor tem as palavras finais para agradecer também o canal, para a gente poder encerrar aqui a nossa entrevista. Quero aqui, então, agradecer a você novamente, Rodrigo, pela oportunidade, e agradecer pelo canal, né? Eu sou um inscrito no canal, não é verdade? Amém. E você procura se inscrever também no canal, e para poder ser ministrado por Deus através de mensagens, né? E outras entrevistas também, que existem também, por iniciativa do Rodrigo. O Rodrigo foi tocado por Deus para estar nesse canal, né, Rodrigo? Para poder estar nesse canal, amém, com a motivação pura, de fato, de estar levando uma mensagem de esperança, levando a palavra da salvação. Que Deus abençoe você, Rodrigo, amém, muito, que faça prosperar. Obrigado, muito obrigado. Esse canal, e abençoe toda a sua família, e que Deus abençoe a todos que tiveram a paciência, né, de nos ouvir, esse tempo investido da sua vida para nos ouvir. Que Deus abençoe você, e conte amém, conosco. Obrigado, pastor. Fique com Deus. Amém. Abençoe. Tchau, tchau.